Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Recebemos em nosso programa Maria Fernanda Gruber. Ela é advogada, graduada pela Faculdade de Direito de Curitiba, é diretora de operações da Ademicon Administradora de Consórcios. Fernanda, seja muito bem-vinda em nosso programa. As suas Olá, saudações aí. tudo bom? Anderson, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho mais sobre o nosso produto consórcio. Opa, que bacana! Olha, Fernanda, nós recebemos muitas perguntas aqui, e aí uma delas era sobre consórcio, né? Porque nós temos financiamento de imóveis, financiamento de bens e também consórcio, né? E aí queríamos saber, consórcio fazer ou não fazer? O consórcio é uma forma de autofinanciamento desenvolvido aqui no Brasil, né? E usado por milhões de pessoas e para adquirir um bem. São tradicionais os de automóveis e motocicletas, mas a modalidade que vem ganhando espaço também é a compra de consórcio da casa própria. Fernanda, te provocando aqui, o que é o consórcio? Porque às vezes algumas pessoas ficam perguntando, mas o financiamento tem isso, aquilo, outro, e o consórcio? O que é o consórcio? Bom, Anderson, o consórcio é uma reunião de pessoas com um objetivo comum. Eu quero comprar um carro, você quer comprar um carro, a gente não tem o dinheiro imediato, várias pessoas se reúnem, pagam mensalmente uma parcela e, ao serem contemplados por lance ou por sorteio, eles podem adquirir aquele bem. Hoje em dia, a gente tem inúmeros produtos que fazem parte do segmento de consórcio. Está cada vez mais comum isso dentro do nosso país. Ah, bacana. E quais são os tipos de bens, né? Que eu falei moto, falei motocicletas, né? Automóveis, na verdade. E quais são os tipos, né, de bens que se pode fazer um consórcio? Na verdade, é um leque gigantesco de produtos, né. Olha O só. mais comum, sim, são os automóveis, motos que têm a maior segmentação dentro da categoria. Mas o consórcio de imóveis é muito comum hoje em dia para comprar um imóvel, para quitar financiamento, para fazer uma reforma, uma construção. A gente também tem o consórcio de serviços, que serve para, de repente, fazer uma cirurgia plástica, para Olha. pagar um intercâmbio, uma viagem. Então, tudo que você imaginar hoje em dia, a gente consegue adquirir dentro do consórcio. Veículos pesados, maquinários, implementos, tudo isso faz parte do segmento de consórcio. Realmente é uma gama, né, um leque enorme, e eu não sabia disso, né? E olha, você que nos assiste, vai prestando atenção que esse programa de hoje tá demais. Você vai aprender muito sobre consórcio. Talvez você queira fazer aquela cirurgia, comprar aquele equipamento. Olha só, não percam, viu, pessoal? E no caso, Maria Fernanda, como que funcionam os grupos no consórcio? Os grupos de consórcio são de vários créditos, né. Uhum. O cliente pode escolher, o consorciado pode escolher a faixa de crédito que ele pretende adquirir, né. A gente tem créditos até R$ 1.000.000, por exemplo, no segmento de imóveis. Então, se você quer adquirir um bem, de repente, de um valor mais elevado, você entra naquele grupo específico. Cada grupo tem prazos específicos, taxa de administração específica e um bem específico é atrelado àquele crédito. Olha só que bacana, hein? Então, se você que é até R$ 1.000.000, você vai procurar aí uma administradora de consórcio para você saber em que perfil você se enquadra, né? Exatamente. Olha que bacana. Então, assim, não é tão limitado assim. E no caso, a gente falou aí dos grupos, né? Mas existem as questões das assembleias, né? E o que que essas assembleias tratam, Maria Fernanda? Todo mês, as administradoras de consórcio fazem as assembleias gerais ordinárias, que são as assembleias de contemplação. Nessas assembleias, o consorciado vai saber o número sorteado, quais foram os lances que foram ofertados e, de repente, qual é o vencedor daquela categoria de lance. Então, tudo isso com uma grande transparência por causa da fiscalização do Banco Central. Hoje em dia não tem risco para os consorciados essa questão das contemplações. Elas são extremamente transparentes. Olha, e você falou em duas palavrinhas aí que são muito importantes: contemplações e lances. O que vem a ser contemplações e lances, Maria Fernanda? O consórcio, diferente do financiamento, o dinheiro não é imediato, você tem que aguardar a sua contemplação para poder utilizar o crédito. Existem 2 formas de contemplação, ou o consorciado é contemplado por sorteio, ou o consorciado é contemplado por lance. O sorteio, ele é meio autoexplicativo, né, você tem um número de participação, a partir do momento que aquele número é sorteado, você pode retirar o crédito
referente ao que você contratou. Agora o lance é como se fosse uma antecipação de parcelas, né. Por exemplo, eu gostaria de ofertar 60 parcelas de lance nesse meu contrato de consórcio. Eu oferto aquilo e se o meu lance for o ganhador daquele mês, eu tenho o direito de retirar o crédito. Olha só que bacana, hein? Olha, você que está nos assistindo, olha que informação preciosa. Você pode ser contemplado, né, por sorteio, é o número ali da O sua número de cota, né? participação, Da exatamente, da cota. participação, e também você pode dar lance. De repente você quer aí antecipar, né, o seu bem no consórcio, você dá lá o seu lance, se for maior, né? Você vai Exatamente. ser contemplado. Que legal. Maria Fernanda, fale para nós também sobre as vantagens do consórcio, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu quero fazer um financiamento, eu quero fazer um consórcio. Qual que é a vantagem do consórcio em relação ao A financiamento? principal vantagem do consórcio é o fato dele não ter juros, né. O Hum, consórcio, lógico, cobra uma taxa de administração, né, para certo. poder viabilizar toda a operação, mas ele não tem os juros do financiamento. No financiamento, chega ao final daquele financiamento, você acabou pagando 3 bens para adquirir um. No consórcio, a gente não tem esse risco, vamos dizer assim, porque previamente o consorciado sabe a taxa de administração que ele vai pagar e anualmente existem as correções referentes a cada bem. INCC, se for construção, INPC, se for autos. Então, essa diferenciação só de questão do índice de correção, mas a taxa de administração é previamente estipulada no momento da contratação. Então, o consorciado tem segurança de que é aquilo que ele vai pagar até o final do grupo. Ah, bacana. E é bom deixar claro para quem está nos assistindo, né, que essa correção é para manter o equilíbrio, né, do valor do bem frente ao Exatamente. mercado, porque você pega um consórcio aí de, sei lá, 5 anos, um exemplo Uhum, que eu estou dando. Não é aquele mesmo valor que você começou no início, porque existe uma depreciação por conta da inflação, então ele é exatamente. corrigido para se manter o valor atualizado Para manter o poder de compra. O exatamente. consorciado que for contemplado mais para o final do grupo vai ter a mesma chance de compra daquele que foi o primeiro a ser contemplado. Exatamente, porque às vezes algumas pessoas perguntam, ah, mas aumenta, não tem juros? Não é juros, é correção, né? Exatamente. Pelos índices aí, a depender da Do categoria do bem, segmento. do segmento do Exatamente. bem. Nossa, que bacana. Maria Fernanda, outra pergunta que eu queria ver com você, é que às vezes as pessoas nos fazem, né? No caso do consórcio, eu tenho que fazer cadastro para ser aprovado, porque o financiamento a pessoa passa Sim, por um análise de cadastro. No sim. consórcio ele é feito também? No momento da contratação, não, Anderson, né? Você precisa informar uma renda que você tenha mensalmente, que seja compatível com a parcela que você vai assumir, os seus dados pessoais, um cadastro básico. Uhum. Porém, no momento da contemplação, no momento que você teve aquela cota contemplada e você vai retirar o crédito, aí sim a gente tem um processo que depende de alguma documentação a ser apresentada, depende da comprovação daquela renda que ele iniciou lá, que ele informou na adesão. Então, assim, ele é muito menos burocrático do que a questão do financiamento, mas sim, a gente precisa de algumas informações legais, até por conta da fiscalização que a gente tem do Bacen, do Banco Central. E como o consórcio é um grupo de pessoas, a gente tem que garantir a saúde financeira daquele grupo. Existe um certo risco se a gente não tiver uma análise mínima para liberar aquele crédito para o consorciado. Então a gente precisa sim de alguma documentação, principalmente no momento da contemplação. Ah, perfeito. Outra pergunta que às vezes nos fazem, Maria Fernanda, qual que é a segurança para quem está comprando um consórcio? Eu faço essa pergunta porque a gente sabe que existe uma lei, a lei do consórcio, Sim, né? Inclusive, o nosso motivo de estar aqui é de levar informação, né, para você, espectador, para exercer a sua cidadania, né, você sendo bem informado. Então, o que nós estamos tratando aqui sobre consórcio está baseado numa lei. sim. Qual que é a segurança para o espectador de estar adquirindo um consórcio, né? E quais as garantias que o contemplado irá receber esse crédito aí? Tá, então voltando um pouquinho na história Uhum, do consórcio, o consórcio é mais ou menos de 1960, né, iniciou com uhum, os funcionários do Banco do Brasil, que na época se uniram para ter esse objetivo de uma compra de um bem comum. E o que que aconteceu? Lá por início da década de 70, a Receita Federal passou a regulamentar o consórcio, através do Ministério da Fazenda. Isso foi caminhando até 1991. Em 1991, a regulamentação do consórcio passou a ser do Banco Central do Brasil. E a gente teve de 1991 até 2008 uma regulamentação sem uma lei específica.
Em 2008 foi promulgada a Lei 11.795, que é a lei que cuida do consórcio e regulamenta, e isso trouxe uma segurança gigantesca para o segmento. Por quê? A gente tem alguns fatores dentro da lei que são indispensáveis para a segurança do consorciado. A principal delas é que o patrimônio do grupo não se confunde com o patrimônio da administradora. Olha só. Então, aquele recurso que todo mês o consorciado paga para ser contemplado, ele fica numa conta específica do grupo que não tem interferência com qualquer questão da administradora, das contas da administradora. Então, isso traz uma segurança muito grande para o consorciado. Além disso, a isonomia de todos dentro do grupo, igualdade de taxa de administração daqueles que participam, igualdade de poder ofertar o lance, de ser sorteado desde que esteja adimplente. Então, são várias questões ao longo da lei que a gente percebe que foram feitas para dar justamente essa segurança para o consorciado. Ah, que bacana, pessoal. Olha só, a gente teve muita informação importante nesse primeiro bloco sobre, né, o que é o consórcio, o que é grupo, né, o que são assembleias aí, a questão da contemplação, o lance, as vantagens. Então percebam que o que a gente está vendo nesse primeiro bloco é apenas um aperitivo para o que nós vamos ver no segundo bloco. Então nós vamos por um rápido intervalo, não saia daí, tome uma aguinha e volte logo logo e fique com nossos apoiadores. A gente volta já já. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviço. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Estamos falando hoje sobre consórcio, fazer ou não fazer. E a Maria Fernanda já explorei ela aqui no primeiro bloco, falando muito sobre o consórcio, né, Maria Fernanda? Em linhas gerais, fale pra gente sobre a lei do consórcio e as suas garantias. Certo, Anderson. Então, a lei do consórcio, a lei 11.795, para quem quiser pesquisar mais e entender melhor, ela garante vários direitos ao consorciado e uma segurança muito grande. Eu acho que, como eu falei no bloco anterior, a principal questão é a questão da isonomia entre as pessoas. Todos os participantes têm igualdade de condições dentro do grupo de consórcio. E isso traz uma segurança para quem está fazendo muito grande. Além disso, a administradora tem suas responsabilidades perante o Banco Central do Brasil, que é o nosso órgão regulamentador, e o consorciado também tem certas obrigações para poder fazer parte desse grupo de consórcio. Mas o que a lei também trouxe de muito interessante e que traz essa segurança para o consorciado é o fato de que todas as informações da administradora do grupo são comunicadas para o Banco Central mensalmente, através de relatórios. Isso também traz uma segurança de que o que eu estou pagando está sendo fiscalizado pelo Banco Central e vai me trazer mais benefícios ali na frente no momento que eu for contemplado. Nossa, fantástico. E nesse caso aí, o consorciado, né? Qual que é o tempo depois da contemplação dele receber o crédito, né? Ele foi contemplado, ele deu o lance. Qual o tempo que ele tem aí para poder receber esse crédito, ou o bem ou o crédito, né? Ele pode escolher a carta, né? Tem uma questão da carta também, né? Na verdade, hoje em dia a gente paga o crédito para o vendedor daquele bem. Por exemplo, numa concessionária, você vai comprar um automóvel, a gente vai pagar o crédito diretamente para a concessionária. Legal. Mas o tempo, no dia seguinte à contemplação, esse crédito já está disponível para ele. Lógico que ele tem que nos dar uma certa documentação, um checklist, ele tem que cumprir, como eu falei no primeiro bloco, né? Existe uma certa documentação necessária para ele poder levantar esse crédito, até porque a gente é fiscalizado pelo Banco Central e a gente precisa justificar, ó, liberamos esse crédito com base nisso, trazendo segurança para o grupo. Mas a partir do dia seguinte da contemplação, ele já pode começar a escolher o bem dele. Vai entrar em contato com as administradoras de consórcio, vai ver qual é a documentação solicitada e vai ter esse crédito disponível depois da aprovação. Só que esse dia seguinte, na verdade, não é obrigatório. O consorciado pode ficar com o crédito dele até o encerramento daquele grupo. Por exemplo, eu não tenho hoje o bem que eu quero. Eu fui contemplada, fiz um consórcio como investimento, fui contemplada num consórcio de automóvel e não quero comprar nenhum carro agora. Não tem problema. Até o encerramento do grupo você tem o prazo para escolher esse carro, para poder fazer com calma essa escolha e não fazer nada apressado. E enquanto isso, o seu dinheiro vai ficar rendendo numa aplicação. Perfeito. Me veio uma dúvida aqui agora, talvez seja a dúvida do nosso espectador. Você deu uma ideia bacana aí. O consorciado, ele foi contemplado, ele tem o crédito, mas ele tem as parcelas a vencer. Sim. Ele pode abater com esse dinheiro que teve antecipação nesse consórcio? No que vai ser pago ainda? Na verdade, assim, o lance é uma antecipação de parcelas. Se ele ofertou o lance, sim, certo. Existe uma antecipação de parcelas.
com o crédito, ele não pode antecipar as parcelas, ele tem a Tá. obrigatoriedade de continuar pagando aquelas parcelas. Por isso que a gente precisa ter essa documentação, porque esse bem que ele vai comprar, ele fica em garantia para a administradora de consórcio até a quitação dessas parcelas, a menos que ele já tenha a cota quitada. Aí não é necessário ficar nenhum bem alienado, mas senão a gente precisa que ele deixe um bem em garantia para a administradora até a quitação dessas parcelas que ele tem para frente, as vincendas. Perfeito. E outra pergunta que alguns dos nossos espectadores fizeram, a pessoa ela está no consórcio e teve duas situações. Ela desiste, ela pode desistir, ou por uma questão financeira, ela pode suspender o consórcio por algum determinado período. Na verdade, a suspensão não existe, né? Ok. A cota dele vai ser cancelada e se ele tiver interesse em retornar para o consórcio, se ainda estiver com vagas disponíveis naquele grupo, ele pode fazer a reativação dessa cota e retornar para o consórcio aproveitando todo o valor que ele já pagou até então. Esse é um dos cenários que você falou. O outro cenário é o da desistência completa. Não consegui mais pagar, não tenho mais interesse, não quero mais fazer esse investimento, quero desistir do consórcio. O que vai acontecer comigo? Você vai participar de sorteios mensais, assim como se você fosse um consorciado ativo, e quando seu número de participação for sorteado, você vai ser restituído daquele valor que você pagou. Mas não é o valor integral, porque a restituição é apenas do fundo comum, a taxa de administração não se restitui, e sobre esse valor do fundo comum existe uma multa determinada que cada administrador estipula um percentual dentro da lei do consumidor, nada que seja abusivo, mas existe uma multa pela desistência. Perfeito. Nossa, bacana isso aí. É importante você saber que se você vier a desistir, você vai estar sob as regras, né, daquele contrato que você fez. Exatamente. Já fiz a pergunta aqui para você e vou pedir de novo aqui. Se a pessoa está inadimplente, né, ela não desistiu, mas ela está inadimplente, quais são as sanções, né, para essa pessoa? Deve ter juros aí, né? Porque a parcela está atrasada, essas coisas. Na verdade, existem dois cenários. Do consorciado que é não contemplado ainda e do consorciado que já é contemplado e já levantou o crédito. O consorciado não contemplado, a partir do momento que ele fica inadimplente, depois de um determinado período, a cota dele vai ser cancelada automaticamente. Cada administradora tem sua regra. Pode ser cancelada depois de 3 meses de inadimplência, de 5 meses de inadimplência, enfim, o que estiver previsto no contrato. Certo. Muito bem, ele cancelou pela inadimplência. E daí, nesse caso, tem dois cenários. Ou ele volta com a reativação da cota, como eu informei anteriormente, ou ele aguarda a restituição daqueles valores pelo sorteio. Porém, o consorciado contemplado, que já teve o seu bem entregue, já recebeu o crédito relativo ao contrato que ele fez lá anteriormente. Então, nesse caso, sim, existem multas, juros, se ele ficar inadimplente, e eventualmente, se essa inadimplência for muito grande, a gente vai fazer a retomada do bem depois de um tempo, porque a gente tem o grupo de consórcio para resguardar, a gente não pode ficar sem esse recebimento. Ótimo. É importante essas regras, né? Você saber que o consórcio, assim como o financiamento, existem regras, né? E é lógico, como a Maria Fernanda colocou, existe uma garantia daquele grupo, né? Ou seja, todo mundo está pagando por essa isonomia, então todos confiam que todo mundo vai estar pagando, porque senão alguém vai ser lesado aí, Sim, né? e a pessoa que não foi contemplada ainda, ela precisa ser contemplada ali na frente. Então, a gente precisa garantir a saúde financeira do grupo para que possam todos os consorciados participantes serem contemplados. Fantástico isso aí. Outra pergunta, Maria Fernanda, que a gente tem aqui é possível sacar o valor do crédito ao invés de utilizá-lo para aquisição de um bem ou serviço? Só se a cota estiver quitada. Existe uma regulamentação de uma circular do Banco Central que prevê o seguinte: se a cota estiver quitada, depois de 180 dias da contemplação e da quitação, você pode sacar em espécie sem deixar nenhum bem alienado. Isso é uma regra estabelecida pelo Banco Central. Enquanto você ainda tiver saldo devedor, obrigatoriamente você tem que deixar um bem em garantia para a administradora, que vai ser consequência da garantia do grupo mesmo. Perfeito. E assim, quais as dicas que você pode dar para quem está pensando em comprar um consórcio? As dicas para falar assim, olha, eu estou aqui com dinheiro parado, às vezes está na poupança, não está rendendo tanto e eu gostaria de investir. Porque o consórcio é um investimento, né? Sim. E quais são as dicas que a Maria Fernanda dá para os nossos espectadores? Eu acho que a primeira dica e a principal delas é verificar se a administradora que você está negociando, ela é autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
A gente falou aqui bastante sobre a questão da segurança, da lei, então não existe possibilidade de uma pessoa querer adquirir uma cota de consórcio com uma administradora que não é autorizada, credenciada com o Banco Central do Brasil. Essa é a maior dica e a maior segurança. A partir daí, a dica é o objetivo principal de cada um. Por exemplo, você quer adquirir um carro? Qual é a sua faixa de crédito possível? Qual a parcela que cabe no seu bolso? Não, no meu bolso cabem R$300 por mês. Sim, então faça um consórcio de 300, não faça um consórcio de 600 por mês, porque senão daqui a pouco você desiste, e daí não é vantajoso para ninguém. Então, acho que o principal é verificar se aquela administradora tem segurança, se ela está cadastrada no Banco Central do Brasil, e depois é o objetivo de cada um, que cabe dentro do bolso, o objetivo, uma viagem, um carro, uma casa, enfim, né? Eu acho que isso é o principal. Olha só, é importante você saber que a administradora do consórcio, né, ela tem nome, né, ela tem reconhecimento no mercado, porque isso também demonstra a garantia, a confiabilidade, né, Maria Fernanda, Sim, da administradora, porque às vezes, hoje em dia, a gente é pego com muita propaganda falsa aí, e é importante você consultar no Banco Central, também, né? Se os nossos telespectadores acessarem o site do Banco Central do Brasil, vão verificar lá uma relação de todas as administradoras de consórcio que são autorizadas a funcionar. E como a fiscalização é mensal, se ela está ali, é porque ela é uma administradora idônea. Então, eu acho que isso é o principal, Anderson. Olha só, e você que nos assiste aqui de Curitiba, da região metropolitana, pela internet, hoje em dia você tem acesso às redes sociais, à própria internet, vai lá, pesquisa, né, vai no Banco Central. Se você está aqui em Curitiba, você tem vários pontos aqui da Demicon, né, que é a Demilar, aí você ir lá visitar, tem os corretores. Então, é importante você ir conhecer, e sem contar que o nome da empresa, ele já diz muito sobre ela, né, Com Maria certeza, Fernanda? com certeza. Outra pergunta, Fernanda, que as pessoas que nos assistem, né, não são advogados, nós temos colegas advogados que nos assistem. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação também, que a gente recebe muitos comentários, isso enriquece o programa. Quais os pontos principais de atenção na hora de alguém for fazer um contrato de consórcio? Ele tem que estar atento, né? Porque a gente sabe que é um contrato, está ali, mas quais são os pontos de atenção? Porque quando a gente estava falando sobre a administradora, né? Para não cair em pegadinha, porque se você não confia, não tem aquela administradora, ela não é bem, não tem um nome muito respeitado no mercado, talvez tenha algumas pegadinhas ali para poder prejudicar o consorciado, né? Para quem está comprando o consórcio. Qual que é os pontos de atenção na hora de assinar o contrato, certo. Na verdade, eu acho que é um ponto de atenção geral para todos, você entender o que está escrito naquele contrato e estar de acordo com as cláusulas, porque os contratos de consórcio são contratos de adesão, né? Então, ali, naquele instrumento vai estar discriminada a taxa de administração que você vai pagar, os tipos de contemplações que tem dentro do seu grupo, qual que é o tipo, se é lance fixo, se é lance livre, como que você pode concorrer com relação a isso, a questão da desistência, que a gente já falou agora há pouco, como ela funciona, né, os índices de correção. Então, tudo isso tem que estar muito claro para o consorciado, porque ele vai ficar muito tempo com aquela administradora, né, a gente tem contratos muito grandes, principalmente no consórcio imobiliário. Então, para ter segurança de que é uma parceria duradoura e que ele sabe exatamente o que vai acontecer ali na frente. Então, acho que esses pontos são principais. Quanto ele vai pagar de taxa, porque depois não adianta falar assim, eu não sabia que a taxa era assim. Está mencionada no contrato, tem que prestar atenção. Claro, né? Tem que estar claro as parcelas que você vai pagar, a forma como vai ser corrigido esse crédito, tudo isso tem que estar explícito naquele instrumento de adesão. Olha só, você deve estar bem atento, né, com relação ao contrato, porque sem contar que a letrinha também não pode estar muito pequena, Exatamente. né? Tem que ter tamanho que seja legível ali, né? E você tem que estar atento também com relação ao que a Maria Fernanda colocou. Tem que estar tudo claro, transparente, né? E qualquer dúvida que você tiver, procure alguém para te orientar, né? Um profissional do direito aí para poder te orientar, tá? Olha, esse segundo bloco aí deu uma esquentada. Vocês viram aí que já tivemos muita informação. A gente vai para um rápido intervalo. Fique com nossos apoiadores e a gente volta já já. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI.
Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Falamos hoje sobre consórcio, fazer ou não fazer. E a Maria Fernanda, da Demicon, está aqui nos dando uma aula de como você, espectador, vai analisar se vai financiar um bem ou fazer o consórcio. E a gente viu também que não é só de automóvel, de motocicleta. Existem consórcios para cirurgia, viagens, é muita coisa, maquinário agrícola, é muita coisa. E aí, nós estamos agora entrando nesse terceiro e último bloco, e a gente vai falar de algo que é consórcio de imóvel, porque estamos vivendo no Brasil um boom crescente aí de compra de imóveis, né? E como que funciona, Maria Fernanda, o consórcio de imóvel? Você já falou, deve ser muito parecido com os outros tipos, mas fala um pouco mais sobre como que é o consórcio de imóvel. Então, Anderson, às vezes os telespectadores podem pensar, ou mesmo a população em geral pensar, o consórcio de imóveis só serve para comprar um bem, comprar um apartamento, comprar uma casa, um terreno, mas não. Você pode também quitar financiamento com consórcio de imóveis, você pode fazer uma reforma no seu imóvel com consórcio de imóveis, pode fazer a construção, né? Comprar imóveis Você comerciais. falou reforma também? Reforma também. Olha só, pessoal, quer fazer aquela reforma, hein, Maria Fernanda? Exatamente, também pode. Posso comprar um imóvel na planta, desde que eu deixe um outro imóvel em garantia, né? Porque eu não posso alienar o próprio imóvel da planta. Mas, enfim, é uma gama muito grande de possibilidades com o consórcio de imóveis. Então, a pessoa, de repente, tem uma ideia, eu quero daqui a alguns anos trocar de casa, trocar de apartamento, vou me planejar, faça o consórcio de imóveis, porque ele é muito, muito vantajoso. Nossa, que legal, hein? Se você quer reformar a sua casa, olha, consórcio para poder fazer aquela reforma, ampliação, né? Exatamente. Que legal. E quais são os custos, Fernanda, que a pessoa tem no caso de um consórcio de imóvel? É o mesmo dos outros ou algo diferente? Na assim? verdade, a parte das parcelas e da forma que o grupo caminha é o mesmo formato dos demais segmentos. A única questão é que depois que você é contemplado no consórcio de imóveis, você tem que deixar aquele bem em garantia para a administradora, fazer a alienação fiduciária daquele bem para a administradora. E daí sim você vai ter uns custos a mais, custo de registro, né? Custo para fazer um contrato particular com força de escritura pública, que é o que deixa nossa operação finalizada e concretizada, vamos dizer assim. Então, são os custos previstos numa operação imobiliária, que você também teria com um financiamento. Você ITBI, também essas questões, Exatamente, né? a cobrança de ITBI, se for compra e venda, são os mesmos custos que você teria numa operação comum de uma compra de um imóvel, ou através de um financiamento, ou através de um consórcio. E a vantagem é que você não tem juros, Exatamente, né? Essa é uma grande exatamente. vantagem de você adquirir um consórcio. Outra pergunta, pode-se usar o FGTS para poder comprar um consórcio de imóvel? Na verdade, o FGTS ele tem algumas regras específicas, né, do Conselho Curador do FGTS. Então, desde que o consorciado se enquadre naquelas regras específicas, por exemplo, é o único imóvel urbano, tem que ter um tempo determinado de registro perante o FGTS, algumas regras que ele precisa cumprir para conseguir usar. Se ele cumprir essas regras, sim, ele pode ofertar parte do lance com a FGTS e depois utilizar. E o FGTS também serve, de repente, ali na frente para você amortizar as parcelas ou para você quitar o teu consórcio. A única questão é que você tem que sim obedecer essas regras do Conselho Curador. Não são as administradoras de consórcio que determinam a forma de utilização do FGTS, e sim o Manual da Moradia própria do FGTS, que tem essas regras pré-estabelecidas. Então, nesse caso, ele pode, no caso, ir até a administradora de consórcio, obter essa informação, Sim. mas vai ser, no caso, por exemplo, a Caixa que vai dizer se ele, aquela pessoa, se enquadra nesse perfil aí que você falou, né? Isso, na verdade, hoje em dia, como que acontece? Há cerca mais ou menos de 2 anos atrás, as administradoras de consórcio foram equiparadas aos agentes financeiros para a liberação do FGTS. Então, quem faz essa liberação somos nós mesmo, a administradora de consórcio que faz a liberação do FGTS do consorciado. Legal. Não tem interferência da Caixa Econômica nesse momento. Porém, nós temos que saber e obedecer todas as regras que foram estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS, que fazia parte da Caixa Econômica Federal. Então, nesse caso, a gente, como administradora, faz toda a análise da documentação daquele consorciado, verifica se ele se enquadra. Nós temos dentro da nossa administradora, por exemplo, pessoas específicas para esse segmento do FGTS, analisam aquela documentação e dizem, está ok, pode utilizar o FGTS. Então, se o cliente tem uma dúvida, previamente ele pode nos consultar, né, para não ter, de repente, uma frustração ali na frente de não poder usar o fundo de garantia. Olha só.
Então você que está nos assistindo aí, quer comprar um imóvel, né, fazer um consórcio aí, não deixe de procurar a Demicon, né? Lá você vai ter toda essa assessoria, são todos capacitados para te dar a melhor solução para o seu desejo de adquirir a casa dos sonhos. Com certeza, né? com certeza. E para quem é interessante fazer o consórcio de imóvel, Maria Fernanda? Eu acho, Anderson, que o mais interessante é para aquela pessoa que não tem um desejo imediato da compra, né? Uhum. Porque a gente não tem como prever a data da contemplação. Como eu falei lá desde o primeiro bloco, a gente tem essa fiscalização com o Banco Central. Tudo que acontece dentro de uma administradora é comunicado ao Banco Central. E mensalmente algumas pessoas são contempladas. Então, assim, a pressa, às vezes, vai prejudicar essa questão da aquisição do consórcio. Mas, por outro lado, eu acho muito mais vantajoso, porque não tem a questão dos juros. A pessoa pode se planejar, eu vou ficar mais um ano aqui, de repente, vou ficar mais um pouco pagando, vou verificar que vale a pena para mim e não vou pagar os juros de um financiamento imobiliário que às vezes vai ser 3 vezes o valor do bem. Então, para as pessoas que têm essa possibilidade de planejamento, o consórcio é o melhor produto, sem dúvida. Ah, sim, além de planejamento e investimento. Exatamente. Né? Então, a gente vê aí que vale muito a pena. E agora, Maria Fernanda, fale para nós aí, né, atuação da Demicon, né? Você já falou aí dos tipos de consórcios que tem, e como que é a atuação da Demicon? Porque a Demicon que está nos proporcionando aí todo esse esclarecimento sobre consórcio, e o nosso ouvinte, o nosso espectador, ele quer saber, né, como que é a atuação da Demicon, né? Como que ser um consorciado da Demicon? Então, a Demicon é uma empresa que tem 30 anos de mercado. Então, se tem uma coisa que a gente sabe fazer, é consórcio. Temos bastante experiência nisso. Então, como que funciona hoje? A Demicon tem a sede aqui em Curitiba, a matriz aqui em Curitiba, e a gente tem mais de 140 unidades de negócio espalhadas pelo Brasil. Olha que só, então não é só do Paraná. Então, se você é de não, outros estados aí, fique ligado. com certeza. A gente tem essas unidades de consórcio, que são pontos de venda, né, pontos comerciais de venda, e toda a parte administrativa fica aqui em Curitiba, na matriz. Então, ao longo desses 30 anos, a gente teve muita expertise no consórcio de imóveis, que é o nosso carro-chefe, que a gente é especialista nisso, mas a gente também agregou ao longo desse tempo outros segmentos, que foi o consórcio de veículos pesados, de implementos, de veículos leves, e agora, por último, nosso filho mais novo é o consórcio de serviço. Então, assim, existe na Demicon uma vontade de atender o cliente de todas as formas. Você chega lá, eu não quero comprar uma casa própria, mas eu quero fazer uma cirurgia plástica? Ok, nós temos o produto para te oferecer. Eu não quero isso, eu quero um automóvel? Ok, nós também temos o produto para te oferecer. Então, ao longo desses 30 anos, a gente conseguiu perceber toda a necessidade do consorciado e foi abrindo o nosso leque de produtos para poder atender toda a população. A Demicon é uma empresa que tem crescido muito nos últimos tempos, eu acho que as pessoas que já ouviram falar da empresa sabem desse nosso boom, desse nosso crescimento. Temos uma expectativa muito grande de atingir uma meta muito ousada esse ano ainda, mas a gente está caminhando para tudo isso, e é uma empresa segura, uma empresa transparente, uma empresa que está de portas abertas para receber o consorciado quando ele tiver dúvidas. Nossa, que fantástico, viu? Eu não sabia sobre consórcio de serviços, né? Sim. E esse consórcio de serviços que você falou, se inclui a cirurgia, né? Sim, cirurgia plástica, todos os tipos de serviço. Cirurgia plástica, aquisição de viagem, fazer um intercâmbio, de repente também fazer uma reforma através de uma empresa de prestador de serviço, sabe? Para reforma, para construção, a gente também consegue fazer através do consórcio de serviços. Então, é uma gama gigantesca. Tudo que você pensar de serviços é possível através do consórcio de serviços. Olha só, gente, que informação preciosa que vocês tiveram hoje. Como eu falo para vocês que o cidadão bem informado, ele tem os seus direitos preservados, percebam que o consórcio, existe uma lei Sim. que regula a prática, a atuação do consórcio. E, acima disso, você deve ficar atento quem é a administradora, né? Não é só na lei, mas quem está administrando, porque a lei vale para todo mundo, mas quem é que está administrando o consórcio. E é importante você saber que essa empresa ela tem um respaldo, né? De confiança na sua marca, né? No caso da Demicon tem mais de 30 anos no mercado, então isso dá o quê? Uma credibilidade maior.
Maria Fernanda, eu fico agradecido por você ter disponibilizado o seu tempo, estar aqui conosco, nos dando uma aula, né, para a gente poder aprender mais sobre o consórcio. E você que nos assiste aí, não deixe de comentar aí nas nossas redes sociais, de fazer perguntas, né, que a Maria Fernanda pode voltar aqui depois aí falar mais para a gente de novidades aí da Demicon. E eu gostaria, Maria Fernanda, de que você fizesse as suas considerações finais para a gente poder Certo. encerrar o nosso programa. É uma pena porque está chegando o final do nosso programa. Eu Suas considerações. gostaria de agradecer, Anderson, a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse segmento de consórcio, né? É muito bom poder esclarecer para o consumidor final o que ele vai adquirir, quais as seguranças que ele precisa, qual é a expectativa desse cliente. E eu quero me colocar à disposição, a Demicon está de portas abertas para quem precisar tirar dúvidas, tomar um cafezinho com a gente, nos contatar, para entender mais ainda desse segmento. Mas eu acho que foi muito válido e é muito importante e agradeço a participação. Nós que agradecemos. Tivemos uma aula hoje sobre o que é consórcio e você viu a gama, né, de serviços e produtos que o consórcio oferece, tá? Pessoal, muito obrigado por você ter ficado até aqui o final do nosso programa. Quero dizer para você que este vídeo e outros vídeos estarão disponíveis em nossas plataformas digitais, YouTube, Instagram, Facebook e no Spotify. Não deixe de se inscrever em nossos canais, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. Porque aqui, cidadão bem informado, seus direitos preservados. Até a próxima, fiquem com Deus.